Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a entrega desse apartamento de aproximadamente 70 metros quadrados. Quando a gente começou a conversar sobre o projeto, teve dois pedidos muito importantes. Todo o espaço tinha que ter um ar mais masculino e o cliente possui duas gatinhas. Então a gente precisou pensar em um cantinho especial para toda a família. Então, começando aqui da entrada, a gente preparou esse painel vazado. Ele é cru nessa parte interna, é realmente um custo-benefício muito bom. Trabalhamos com essas linhas mais retas para trazer esse ar um pouquinho mais sério, tons de cinza. E nos fundos é um papel de parede de cimento queimado. Então, a gente contornou todo esse espaço até chegar na sala de jantar. Para quebrar um pouquinho essa seriedade do cinza, a gente usou aqui alguns detalhes no amadeirado, bastante plantinhas, a prateleira aqui com serralheria para dar esse efeito de prateleira flutuante. Aqui, então, um aparadorzinho logo na entrada, com um espelho para ajudar a dar aquela ajeitada no cabelo antes de sair. Um sofá bem confortável, bem espaçoso. E para cá, a gente começa então a área que integra com a cozinha. Então a cozinha e toda a mesa aqui de jantar, que é o canto alemão, a gente trabalhou nesse MDF azul. Essa churrasqueira aqui, então, a gente revestiu com porcelanato da Ceusa. E aqui a gente tem o forno, tem a cervejeira, tem a cristaleira. E olha que bacana esse espaço aqui que é o despenseiro. Então, uma área bem grande para realmente a gente conseguir otimizar o máximo possível. Vamos para as medidas, então? Aqui na cervejeira, a gente deixou um espaço de 65 centímetros por 58. Do chão, ela tem 95 centímetros. Tô nessa área aqui, 1,60. Então, aqui na área do forno, a gente fez toda essa moldura, até para conseguir ter o respiro e não superaquecer. E na parte de cima não teve problema da gente fazer a cristaleira mais alta, então do chão até o início tem 1,53. O nosso cliente ele é bem alto, então ele consegue alcançar esses itens mais altos. Aqui cada pecinha de vidro fumê tem 65 por 85 de altura. Aqui a gente trabalhou com uma profundidade menor para justamente a gente conseguir ir realocando essa mesa de apoio. Então aqui no despenseiro a gente tem 85 centímetros o total e 65 centímetros essa porta. Então vou até abrir aqui para vocês verem. Então a gente tem todo esse espaço aqui das prateleiras internas com regulagem de altura. Então se amanhã depois o cliente optar em armazenar algum outro item, é fácil ele ir fazendo essas novas modulações internas. Os gavetões de apoio a gente fez de 35 de altura por 64 de comprimento. Então, novamente, a gente consegue aumentar o nosso espaço da cozinha e dividir também em categorias entre esses gavetões. Aqui no cantinho, então, ficou a churrasqueira. A cortina ela vai de encontro até aqui, mas quando tiver em uso, é sempre recomendado que a gente jogue a cortina ali para o outro lado. Ela veio como padrão aqui da construtora, ela tem 93 e a boca dela, depois eu já mostro mais detalhes aqui que tem um item bem diferente, ela tem 63 por 51 de altura.
E do chão até o início aqui da boca tem 1,10. Um detalhe importante que a gente sempre considera em área de churrasqueira é esse gavetão na parte de baixo. Ele tem 61 por 52 de altura. Facilita para a gente colocar carvão ou outros itens que vão agregar valor aqui para esse espaço. E agora olhem só essas portas térmicas da Door Grill. Elas são produzidas com materiais resistentes às altas temperaturas. Possui várias opções de modulação interna, tem alta resistência e não passa nenhuma fumaça ou odor para dentro da sua residência. Além do design sofisticado, praticidade, funcionalidade e preparo dos alimentos de forma acelerada. Tanto o tampo amadeirado da bancada aqui de refeições, quanto o revestimento e a cortina num tom mais nude, fizemos para justamente trazer um maior conforto para o espaço. Esses tons ajudam a quebrar um pouco essa frieza do cinza. Sempre é válido verificar o que diz no manual para deixar o respiro correto nesses eletros. Moldura de 10 cm contornando todo o móvel. Então, como vocês podem ver, todo esse nosso ambiente ele é bem integrado. E para a gente conseguir ter essa circulação maior aqui no centro, a gente decidiu pelo canto alemão. Então, aqui nos fundos, vocês conseguem perceber que o sofazinho, ele avança e faz esse fechamento aqui para a sala de estar. Então, a altura total dele, ele tem 1 metro, é o final do chão até em cima. Então, para vocês verem, a gente tem toda a costa aqui apoiada e toda essa parte aqui estofada para trazer um maior conforto. Esses gavetões nas laterais, com fecho-toque para justamente aumentar a área de armazenamento. E aqui o assento, nós fizemos ele com 49 centímetros. O nosso tampo de vidro, ele tem 1,50 por 1,10. Então, ele também é um tampo móvel. Se amanhã depois a gente quiser mexer um pouquinho, realocar ou incorporar mais outras cadeiras aqui para o espaço. Estão vendo a vantagem de ter esse espacinho aqui livre? Então, a gente tem esse facilitador. Do chão até o topo tem 81 centímetros. Então, um detalhe bem importante da gente considerar, quando a gente tem o canto alemão, uma cadeira, mas principalmente o canto alemão, que ele é mais fixo, a gente tem essa área aqui, ó, que é do fim do nosso banco até o início do pé. Eu preciso ter pelo menos uns 30 centímetros para eu não bater contra nenhum pé, nenhum acabamento da própria mesa. Então, isso vai fazer com que tenha uma base sólida, boa estrutura para a mesa e também para ela não correr ou não tombar enquanto eu tô aqui fazendo a refeição. Vamos então para a área da cozinha. Aqui a gente fez um L bem espaçoso, então a gente se preocupou em ter o triângulo alimentar, ou seja, eu tiro a comida, lavo e preparo. Vocês estão percebendo que esse fluxo aqui ele é contínuo, é sem interrupções? Então a gente consegue otimizar segundos em cada refeição que a gente for preparar. Então vamos a algumas medidas importantes. Sempre quando a gente trabalha com o cooktop, eu gosto de deixar, como eu deixei aqui, mais ou menos uns 90 centímetros, porque precisa considerar o giro da panela. Então, do ladinho, preciso pelo menos 30 centímetros, principalmente se eu tiver uma parede. Então, novamente, se eu tivesse esse cooktop encostado em algum armário, em alguma parede, desse cantinho até o início do cooktop, eu precisaria de pelo menos 30 centímetros para eu fazer o giro da panela e ela não bater. Então, aqui a gente deixou mais ou menos uns 90 centímetros. Fizemos aqui 20 centímetros, que é o nosso porta-temperos. Gavetinhas, ficaram aqui com aproximadamente 58. E aqui, a área da pia, a gente considerou essa área um pouquinho maior, 42 centímetros, e eu consegui deixar a louça suja. E aqui,
novamente os 40, um pouquinho mais, uns 44 centímetros para louça limpa. Então, tudo isso vai otimizando o nosso dia a dia. Um detalhe importante, que aqui a gente fez do chão até o topo 98 centímetros. Por que essa medida? Novamente ressaltando, nosso cliente é alto e a gente sempre precisa avaliar a altura dos moradores. Aqui no cantinho, como comentei, a gente estendeu essa área molhada para ter um pouquinho mais de espaço e alinhamos aqui formando esse L. Então, vou até vir aqui para o outro lado, ó. Então, essa bancadinha aqui é justamente para servir de apoio. E como ele também gosta de cozinhar, então é mais uma bancada aqui que ele consegue espalhar os ingredientes e fazendo algum preparo de refeição sem atrapalhar nessa área aqui. Esse espaço, ele tem 1,30 por 64. A gente deixou um pouquinho mais fundo, porque aqui é justamente uma lavadora de louças e novamente aqui mais um porta-temperos. Então a gente optou em deixar a lava-louças aqui justamente para não trancar muito a abertura e ter essa folguinha aqui entre a lavadora e a geladeira. Aqui a gente tem o acesso até ali no cantinho. E na parte de cima deixamos da bancada 53 centímetros até o início aqui da prateleira. Porque nessa altura, vocês conseguem perceber Que o aéreo é menos profundo? Então é justamente para quando eu estiver aqui preparando algum alimento, eu não bater com a testa em cima desse item ou desse móvel. Então aqui a gente deixou 62 centímetros até aqui e mais 72 centímetros para cá. Duas portinhas de vidro servindo como apoio para louças e aqui os ingredientes, itens mais do dia a dia. Então, um detalhe importante aqui em cima da geladeira, nos fundos, depois eu vou tentar aproximar para vocês, mas a gente sempre deixa um respiro maior além dessa folga aqui que é a sugerida de acordo com o manual. Essa parte de cima a gente tem uma basculante, que é como se fosse um mini depósito, o que facilita novamente para colocar travessas ou itens que não usa tanto no dia a dia. Um detalhe importante, aqui nessa coifa, a gente deixou da bancada até o início da coifa 83 centímetros. É justamente para ela conseguir fazer a sucção, então é a medida indicada no manual e por isso é tão importante a gente ler os manuais. Porque se a gente instalar em desacordo com o manual, você corre o risco de perder alguma garantia. Então tem muitos itens assim que vale reavaliar e realmente ter um cuidado a mais para não ser prejudicado depois. Vou me aproximar aqui dessa área de bancada para vocês verem bem certinho como ficou confortável essa altura aqui. E a área molhada aqui bem setorizada também, dispondo de um bom espaço das duas laterais. E aqui na área do cooktop a gente decidiu fazer o granito até em cima para facilitar na limpeza. Um detalhe bem importante, além dessa medida conforme o manual, é analisar como você quer fazer essa exaustão, se você vai usar a coifa com exaustor externo ou sistema de depuração. Essa moldura em volta da geladeira também ajuda na limpeza, então enquanto eu estiver usando a bancada, não corre o risco de respingar nenhum alimento na geladeira. E vou me aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver, ó. Estão vendo que ali atrás tem um pequeno recuo que é justamente para facilitar no respiro. Esse recuo nas laterais e nos fundos ajuda no respiro da geladeira. E agora aqui do lado da cozinha é onde fica a área de serviço. Foi um dos espaços principais que pensamos nas gatinhas. Olha só que bacana, a gente fez até o topo para conseguir ajudar no armazenamento,
um cabideiro fora, bem rentezinho aqui próximo na janela. E um detalhe importante, como aqui, olha a nossa amiguinha Teca aqui, princesa, já veio mostrar como é que usa aqui o espaço dela. Então aqui, como a gente queria colocar esse suporte para vassouras, a gente considerou esse recorte aqui no granito e foi justamente para conseguir embutir esses acessórios. E não ter problema. Então a gente deixou esse recuo proposital para incorporar a máquina. E Teca, vamos mostrar aqui pro pessoal como é que é esse seu espaço. Aqui é para a comidinha dela e olha o segredo. Aqui a gente tem ainda um gavetão, né, Teca? Onde a gente pode guardar os itens, ainda algumas comidinhas. E aqui, do ladinho, é onde a gente embutiu a caixa de areia. Então, para ajudar, foi colocada essa caixinha aqui, justamente para facilitar na limpeza. Mas a gente fez toda essa parte aqui arredondada para facilitar o acesso e o tapetinho aqui fora para ajudar também na limpeza. Então, mais um nicho ali. Estão vendo só que bancada espaçosa que a gente conseguiu aqui? Para vocês terem uma ideia, que a gente optou em deixar aberto para ajudar a entrar essa claridade e também não trancar aqui a nossa circulação. Aqui a nossa bancada, ela tem 63 centímetros por 67 de profundidade e até o topo 97 centímetros. Então essa área seca ainda serve como suporte, um apoio aqui para a área da lavação. Aqui então colocamos a máquina de lavar e aquele cantinho que eu comentei, que é o recuo da parede até o início da máquina e o início do tampo, a gente deixou 13 centímetros, que é o ideal aqui para as vassouras. E para esse canto daqui, R$ 1,20 e R$ 1,28 é o total aqui da nossa área molhada. Então, novamente, aqui fizemos uma profundidade de 35 centímetros para quando eu estiver aqui, não bater a testa no móvel. Da bancada até o início, 69 centímetros. E aqui, da pia até o final, 60 centímetros. Aqui é justamente para a gente conseguir colocar, às vezes, alguma fruteira, alguma água, algum item, ou até compras. Às vezes, fez aquele sacolão, quero guardar depois, consigo deixar aqui no cantinho e depois vai organizando no seu devido espaço. Aqui, novamente, o armário até em cima, então esse nicho um pouquinho mais baixo para facilitar o acesso. E aquele lá de cima é justamente para as gatinhas, né? São os itens, as caixinhas e tudo mais que fica desmontadinho. Então é mais um espaço em cima da janela que a gente pode estar otimizando. E aqui, então, na parte de baixo, nós deixamos 52 por 43, que é essa portinha de apoio, onde eu tenho acesso o móvel até ali atrás. Aqui tem 52 por 31 de altura. Então fica uma medida bem legal para ela conseguir, como vocês viram, né, pegar, colocar a cabecinha ali dentro desse nicho, ainda tem um apoio do nicho dos fundos. E para cá temos então os 54 centímetros por 31, que é o nicho, e aqui, que é a gavetinha, a portinha para caixa de areia, tem 44. Esse buraco aqui, ele tem 24 centímetros. Então facilita para esse acesso. E os tapetinhos, a caixinha de papelão, para quem tem pet sabe que sempre é um apoio, porque querendo ou não, quando eles usam a caixinha de areia, sempre vai carregando a areia para todo o apartamento.
Aqui no hall de entrada, a gente deixou uma circulação de 1,10 m. O painel vazado, ele tem 1,14 até aqui. Então, esse vazado aqui, só ressaltando, por dentro a gente deixou cru. Fez toda a impermeabilização para realmente não ter problema. Mas a ideia era não fazer pintura. Eu queria que fosse exatamente com essa mesma textura do MDF. Por isso que optamos em deixar esse interno cru. Aqui o sofá, vocês podem ver que é um sofá bem espaçoso. E mesmo assim, ele ficou com uma circulação de 77 centímetros. Então, não atrapalha o fluxo. Aqui, sempre um detalhe muito importante é a altura que você fica sentado com a altura da TV. Para vocês terem uma ideia, o centro da TV, ele ficou aqui com 1,25 m. Então fica uma postura confortável enquanto você está assistindo a sua série, o seu programa específico, para realmente não criar tensões musculares. Então essa areazinha aqui a gente trabalhou bastante com tons de cinza. E para trazer um aconchego maior, são esses detalhes, os pequenos pontos em tons mais amadeirados e muitas plantinhas. Aqui de fundos, eu acho que agora vocês conseguem ver o efeito que dá esse papel de parede com o efeito de cimento queimado. Ele é muito prático, então amanhã depois, se eu não quiser mais, é só retirar e aplicar um outro papel de parede. Aqui, então, a gente ainda tem essa mesinha de apoio, que ela é com rodinhas, que facilita para ir correndo em todo o apartamento. E aqui que eu comentei com vocês do apoio, que é o pequeno hall de entrada, a gente deixou 32 centímetros da porta até o início. Fizemos toda essa prateleira arredondada para justamente não correr o risco de bater e se machucar. Ele é bem estreitinho, ele tem 20 centímetros nessa parte mais profunda. E o espelho, ele tem 36 por 1,14. E do chão até o topo tem 1,05 m. Então ele fica aqui bem confortável, uma areazinha bem legal para a gente conseguir apoiar chaves ou celulares. E entrou aqui, tem o cantinho aqui para colocar os calçados, que a gente não traz essa energia ruim, a sujeira de rua aqui para dentro dos espaços. E aqui vindo para o corredor, fizemos esse armário fora, que é para sapateira. Então a gente deixou a telinha aqui para justamente ajudar no respiro. E olha só o quanto de espaço que a gente conseguiu nessa parte interna. Esse banheiro social ele é bem pequenininho, tem apenas 3 metros quadrados, mas conseguimos aproveitar bastante o espaço. E olha só essa cuba em madeira que o cliente solicitou e personalizou. A área do box com ralo oculto e aqui nos fundos um revestimento mais rústico. Para finalizar, então, a suíte. Aqui fizemos essa mesinha de cabeceira. Olha só que bacana. A gente deixou aqui a opção ainda de colocar uma almofadinha para as gatinhas irem aqui. Um puxador aqui bem diferente, para trazer um pouco de amplitude. Então, um espelho aqui e do outro lado também. Aqui colocamos como sugestão colocar ainda um papel de parede líquido. Quero mostrar essa cabeceira aqui,
que ela tem a taxinha super sofisticada. E tem um detalhe importante, olha só que legal que foi feito aqui. O cliente ele pediu para personalizar a cama. Olha isso. Então aqui é um cantinho ainda que as gatas conseguem entrar aqui no box, brincar aqui e gastar um pouco dessa energia. E aqui então eu quero mostrar também o armário que a gente fez com esse vidro fumê. Aqui na lateral a gente decidiu fazer esse detalhe estético, então tem 2 mini spots ali para dar esse efeito. E aqui, para realmente otimizar o máximo de espaço possível, a gente novamente trabalhou com o cabideiro extensível. Então nessa faixa aqui, cada negativa aqui a gente deixou de 14 centímetros. Depois eu mostro mais aqui no cantinho para vocês. E aqui então, cada porta de correr, fizemos com 93 centímetros. E aqui então, como eu comentei, é o nosso cabideiro extensível. Facilita quando quiser baixar um pouquinho as roupas, pegar aquele ar para realmente não criar nenhum bolor. E aqui do outro lado, sei que vocês vão me pedir. Aqui nessa parte de baixo tem 96 centímetros e na parte de cima tem 1,20. Vamos então aqui para o outro lado. Puxador cava com fita. E para o lado de cá, então a gente deixou toda a área de prateleiras, que foram formando então esses nichos para facilitar e não correr o risco da prateleira pender. Então aqui temos 44 centímetros por 28 de altura. Esse armário a gente fez com 64 centímetros interno. Uma gavetinha menor, a frente dela tem 13 centímetros. Deixamos essa folga de 3 centímetros para justamente não precisar ter o puxador, então a gente consegue colocar os dedos aqui e abrindo e fechando as gavetas. E essas aqui que são um pouquinho maiores, com 23 centímetros. Eu vou chegar aqui pertinho das ripadas para vocês verem. Então, aqui temos 14 centímetros, novamente os 14 e aqui de novo 14 centímetros. E os interruptores foram passados para cá. E por fim, embutimos essa iluminação para dar esse efeito. Tem um detalhe bem importante que eu sempre peço para os rapazes da marcenaria. Sempre quando tem um rebaixo de gesso, sempre não, geralmente, fica esse negativo. E aqui, quando a gente instala o armário sob medida, acaba ficando um buraquinho. Então, sempre se atentem para pedir para fechar com a cor do seu móvel. Então, ele vai parecer uma extensão do armário e assim evita de entradas de bichinhos ou criar teias de aranha. Nesse banheiro optamos em tons mais claros e a cuba fizemos esculpida no mármore. Teca passando aqui para deixar um recado. Gostou das dicas? Então curta esse vídeo e compartilha. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo e até a próxima!